Direito das obrigações ilustrado. Modalidades de obrigações. Obrigação certa. A obrigação principal abrange os acessórios, embora não expressamente mencionados, salvo se o contrário resultar dos títulos ou das circunstâncias do caso. A coisa incerta é indicada pelo gênero e pela quantidade. A coisa perece para o dono. No caso de dar, é o devedor. No caso de restituir, é o credor. Sendo que a perda e a deteriorização sem culpa vão acarretar na resolução da obrigação ou no recebimento da coisa no estado que ela está, mas se a perda ou deteriorização ocorrer com culpa, o culpado precisa pagar a indenização de perdas e danos. Quando para coisa incerta, antes da individualização, escolha feita pelo devedor, não podendo dar coisa pior, nem será obrigado a prestar coisa melhor. Quando a coisa ainda é incerta, o devedor pode alegar perda ou deteriorização por força maior ou caso fortuito, mas depois ele pode, caso tenha agido de boa fé. Regra de ouro: o credor não é obrigado a receber prestação diferente da devida. Se aceitar, ocorre a dação em pagamento. Se extinguiu a obrigação anterior e substituiu a anterior com uma nova dívida, prestação diferente da acordada inicialmente, ocorre a nova ação. Os frutos pendentes pertencem ao credor, percebidos são do devedor. Se sobrevier melhoramento ou acréscimo à coisa, sem despesa ou trabalho do devedor, lucrará o credor desobrigado de indenização. Artigo 242. Quando o devedor auxilia nas benfeitorias. Agora a obrigação fungível e infungível, insubstituível por qualidade ou cláusula contratual. Se o devedor recusar, sem justificativa, cumprir a prestação ou atrasar, o credor pode cobrar indenização em caso de urgência na obrigação de fazer e não fazer, independe de autorização judicial para o credor mandar e depois pode ser ressarcido. Obrigações alternativas. A regra do devedor escolher ainda continua no artigo 252. Não pode o devedor obrigar a receber uma parte em uma prestação e parte em outra. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. No caso da pluralidade, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, fim do prazo por este assinado, para a deliberação. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Artigos 254, 255 e 256 falando sobre culpa ou ausência de culpa do devedor. Obrigações no direito civil quanto aos sujeitos são divididas em três: divisíveis, indivisíveis e solidárias. Artigo 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em uma obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. A obrigação indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica, dada a razão determinante do negócio jurídico. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. O devedor que paga a dívida subroga-se nos direitos do credor em relação aos outros. Se a pluralidade for de credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor, devedores e destes obrigarão pagando a todos conjuntamente a um dado este a causa de ratificação dos outros credores. Se um só credor receber a prestação por inteiro, os outros podem exigir dele a sua parte em dinheiro. Se um credor remir a dívida, os outros só poderão exigir o resto. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolve em perda e dano. Se tiver culpa de todos, isso é dividida em partes iguais, se não, exonera os outros. Obrigações solidárias. Pluralidade subjetiva, unidade objetiva, fontes lei. Na mesma obrigação, mais de um devedor ou mais de um credor responde pelo todo. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. A obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores ou codevedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para outro. Aqui estão as relações externas e relações internas das solidariedades ativa e passiva. Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor a prestação por inteiro. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante que foi pago. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o cumprimento da prestação por completo. Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes terá direito a exigir e receber a quota do crédito que corresponder a seu quinhão hereditário, salvo a obrigação for indivisível. Convertendo a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. O credor que tiver remetido a dívida ao recebimento de pagamento responderá aos outros pela parte. Um dos credores solidários não pode o devedor opor as sessões pessoais oponíveis aos outros. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, mas o julgamento favorável aproveita-lhe sem prejuízo de acessão pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação deles. O credor tem
direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores parcial ou totalmente a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a conta de corresponder a seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até a concorrência da quantia paga ou relevada. Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada entre um dos devedores solidários e o credor não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento deste, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente mais perdas e danos. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido propositalmente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. O devedor demandado pode se opor ao credor às exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos, não lhe aproveitando as exceções pessoais a outro co-devedor. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, substituirá os dos demais. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-lhe iguais no débito. No caso do ratelo entre os codevedores, contribuindo também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que não obrigação incumbir ao solvente, se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este toda ela para com aquele que pagar. Transmissão das obrigações. Cessão de crédito. Cessão de crédito é a transferência de crédito de um credor para outro. Credor é devedor, terceiro assuntor. Aqui estão alguns artigos a mais sobre cessão de crédito. Pause o vídeo e leia. A assunção da dívida é um capítulo mais curto, e aqui estão os artigos disponíveis no Código Civil e faça a leitura detalhada. Adimplemento e extinção de obrigações. Artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Artigo 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão de propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que constituiu, daqueles a quem se deve pagar. Temos vários artigos, 308 até 312. Pause para ler. No objeto do pagamento, vale o artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diferente da devida. A continuação vai do artigo 314 até 326, então não vai caber aqui nesse vídeo. Pause e leia atentamente o lugar do pagamento e tempo do pagamento. Aqui estão alguns quadros resumos sobre os pontos mais importantes do vídeo e mais cobrado em provas. No final, na descrição do vídeo, você vai encontrar questões. Da dação e pagamento. Da novação.